Olá, tudo bem? Hoje estou aqui com a Amanda Neves, ela foi minha aluna por 2 anos. Só para localizá-los, nós fazemos as gravações de São Carlos, São Paulo. A cidade está a mais ou menos 220 quilômetros de São Paulo, capital. E por que eu estou dizendo a respeito da distância da cidade? Porque os nossos demais alunos, eles estão aproximadamente num raio de 100 quilômetros de distância, então fica muito fácil visitar os pais nos finais de semana. Agora a Amanda, não. Ela está a 900 quilômetros. Ela saiu de São Paulo, foi para Guarapuava, que fica o quê? No centro do Paraná? Fica mais perto de Santa Catarina, fica no sul de Curitiba. Entendi. E isso daqui tem um grande peso, porque geralmente você tem todos os finais de semana para qualquer intercorrência visitar os seus pais. Com ela, a história é um pouco outra. Mas, Amanda, você está fazendo o curso de administração de empresas, né? Tem algum enfoque ou é só ADM? Então, tem um enfoque ao longo dos anos no curso, assim, mas não é necessariamente administração de empresas ou administração pública, é administração mesmo. Certo. E aquela pergunta difícil, por que a Unicentro? Eu não vou puxar a sardinha pro seu lado, eu vou falar que foi por sua causa. Eu lembro que eu não queria fazer administração, na verdade, eu queria fazer jornalismo, mas nunca foi uma coisa que eu tinha 100% de certeza. E trabalhar na Deutsche Welle, né? Exatamente. Eu nunca tive 100% de certeza, e aí eu prestei jornalismo, depois eu acabei prestando engenharia de produção na PUC, mas nunca foi realmente o que eu queria. E aí a administração, por conta do SISU, foi a minha primeira opção, e a Unicentro foi porque eu tava com muitas dúvidas e você, não, vai pra lá, é uma boa cidade, tem frio lá, então acabou sendo a cidade que eu escolhi por conta disso, e a universidade também. E quais são as alegrias e tristezas que o curso traz? Alegrias são muitas. Eu acho que logo no primeiro ano eu comecei a focar muito na área de pesquisa do curso e logo no começo eu já engatei na iniciação científica e tive várias oportunidades, então assim, eu acho que apresentar um projeto, ir para uma universidade, apresentar alguma coisa que você fez para um congresso é de longe o meu maior orgulho e minha maior alegria do curso. E graças ao curso eu pude participar também de outras coisas, por exemplo, eu fui presidente da Atlética e do centro acadêmico do curso. E, enfim, várias outras alegrias que ele me trouxe, conheci muita gente legal, conheci várias empresas e, enfim. Agora, quanto à tristeza, eu acho que a saudade de casa. Eu acho que ficar longe, assim, sem conhecer ninguém, sem poder voltar pra casa de final de semana é surreal e muito triste. Ah, mas aí pra isso nós podemos arrumar um namorado, né? Verdade. Verdade. Aí ele mitiga a tristeza. E outra coisa, quais são as áreas mais promissoras para quem faz administração de empresas? Que você diz, olha, eu acho que aqui a probabilidade de ganhar dinheiro grosso mesmo é mais forte. Eu digo isso por conta do que os meus professores falam. Eu acho que a área financeira é a que, enfim, eu acho que como em qualquer área, na verdade, é a que mais dá sucesso. Porque a administração, na verdade, ela é focada em 4 áreas, que é o marketing, recursos humanos, a produção e a finanças. E eu acho que a finanças, a parte de mexer com dinheiro de empresa, de fazer capital de giro das empresas, eu acho que é o que mais dá retorno financeiro, assim. E fora isso, a administração pública também, por incrível que pareça, pela situação que nós estamos, eu acho que a administração pública também tem um foco muito grande e um retorno muito grande depois da faculdade. Joia, você está indo para o 3º ano, certo? Sim. O que tem de interessante é que você começou a fazer estágio em qual ano mesmo, Amanda? No primeiro. Um mês depois de eu ir pra lá. E isso eu nunca vi acontecendo aqui nas universidades do estado de São Paulo. No primeiro ano ela mandou mensagem para mim dizendo, Marcelo, consegui um estágio. Ganhava bem? Ganhava. Eu comecei a trabalhar na Volkswagen, logo que eu fui pra lá eu trabalhava no departamento contábil. E eu acabei ficando cerca de 2 meses lá, mas depois eu saí porque eu não estava conseguindo conciliar com a faculdade. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu não sabia como era a vida de uma empresa e começar a trabalhar numa multinacional logo de cara foi um choque para mim. Então eu acabei pedindo para sair, para focar mesmo na faculdade e logo em seguida eu comecei a trabalhar na universidade. Eu fazia estágio no departamento administrativo de lá e depois comecei no MP, no Ministério Público. Então, ela me mandou uma mensagem agora nos últimos tempos dizendo que prestou concurso para o Ministério Público Federal. E agora eu acho que passando, né, as festas de fim de ano, já vem a resposta e está empregada. Tô empregada. Sem estar formada, já está empregada no Ministério Público. Aparentemente nunca será mais uma desempregada. Amém. Amém. Viva o governo. É. E você está fazendo alemão também. Estou fazendo alemão.
Eu ainda não tive a oportunidade de começar a fazer intercâmbio, mas lá, a cidade que eu moro, ela tem algumas colônias alemãs e as empresas de lá, elas precisam que os alunos eles tenham esse contato com a língua. Eu sempre fui apaixonada pela Alemanha e pela cultura, e aí eu comecei a fazer, agora eu tô indo pro meu 2º ano de alemão e pretendo agora no 3º ano tentar um intercâmbio pra lá. E é fácil aprender alemão? Nem um pouco. Por quê? Muito difícil. É uma língua completamente diferente da nossa, mas é o que minha professora diz e o que os meus professores dizem. Eu acho que ter um outro idioma é um diferencial em qualquer carreira e principalmente na região onde eu estou inserida. Lá em Guarapuava tem a Agrária, que é uma grande empresa de malte, que é uma empresa alemã. Então, assim, as chances de eu sair da faculdade e começar a trabalhar lá por ter conhecimento em alemão são muito grandes. Certo. E por coincidência, nós já entrevistamos outros alunos e eles também passaram direto do 3º colegial. Adivinha? A Amanda também passou direto do 3º. É importante passar direto no 3º colegial? Como que fica a questão da maturidade? Comente um pouco a respeito. Então, eu não tenho o outro lado da história de como é não passar direto do 3º, mas eu acho que a minha maturidade ela acabou vindo sozinha. Então eu lembro que eu não sabia cozinhar, eu não sabia andar sozinha, eu não sabia fazer nada, e eu tive que aprender tudo isso chegando lá. Então eu passei com 17, eu fiz 18 anos estando lá. E foi um choque pra mim, porque até então eu tinha minha família, todas as pessoas que eu conhecia, e lá eu não tinha nada disso. E estando a quase 1000 quilômetros de distância foi muito difícil. Mas eu acho que maturidade é uma coisa que você vai conquistando com o tempo. Acho que quem faz cursinho tem esse 1 ano pra conseguir a maturidade, mas quando você passa direto do 3º e vai pra uma cidade nova, é você com você tem que aprender a se virar sozinho. E você faria alguma coisa diferente com relação ao curso, ou quando você estava no colegial mesmo? Olha, em relação ao curso, eu já quebrei a cabeça várias vezes, já pensei nisso, já tive aquela crise de 1º e 2º ano que eu falei, não, eu vou jogar tudo pra cima, eu vou voltar pra casa. Mas pensando bem, eu não me arrependo de nada e não faria nada diferente. É meio clichê falar isso, mas eu acho que todas as pequenas coisas que a gente faz constroem quem a gente é hoje. Então eu acho que tá fazendo alemão, tá empregada hoje, tá indo pro meu 3º ano, foram consequências de tudo que eu fiz lá atrás. Então eu acho que eu não faria nada diferente quanto à carreira, eu acho que é algo que eu indicaria para qualquer um fazer. Eu acho que a administração, em algum momento da sua vida, você vai ter que gerir alguma coisa. Então eu acho que fazer algo diferente eu não faria. E quais seriam os pré-requisitos para quem quer fazer administração? Tem que gostar de quais disciplinas? Tem que ter facilidade, por exemplo, em matemática, em alguma coisa, ou pouco importa? Isso é muito engraçado, porque no meu ensino médio eu odiava matemática. E eu comecei a fazer administração e falei assim, eu nunca vou ter aula de matemática. E eu tenho cálculo na faculdade. E exatamente por ser focada nessa área de produção e tal, eu tenho cálculo 1, eu tenho matéria de layout de produção, mas ao mesmo tempo eu tenho matéria de publicidade também. Então eu acho que a característica pessoal tem que ser comunicativa, porque a gente aprende que... Eu tô percebendo. Tem que ser bem comunicativo. Porque, querendo ou não, você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que lidar com empresas de diferentes ramos. Então, uma coisa que os professores sempre falam pra gente é que você vai ter que fazer os outros entenderem o que você tá querendo passar. Então, eu acho que tem que ser comunicativo, tem que lidar bem com problemas, porque a gente vai ter que cuidar dos problemas das empresas ou, enfim, de algumas organizações. Então, eu acho que principalmente isso. Tem alguns aspectos de liderança, mas não necessariamente. Eu acho que tá aberto a todas as matérias, assim. Eu não gostava mesmo de matemática, como eu falei, mas na graduação... E passou a gostar? Então, gostar não. Mas hoje eu vejo ela como essencial pro curso. Eu acho que não tem como um administrador sair gostando só de recursos humanos, mas não tendo uma noção de produção, da cadeia produtiva de uma empresa. Então, eu acho que a matemática ela passou a se tornar especial, assim. Mas é um curso onde você vê um pouco de tudo, assim. Tá. Uma das coisas que me chamaram a atenção, se vocês pudessem ver como que está acontecendo a entrevista mesmo, eu estou de bermuda, chinela havaiana, bem de boa. A Amanda, ela veio produzida. E ela comentou que existe um componente na avaliação lá na faculdade, quando vocês fazem apresentações, que é justamente o outfit, o outlook, né? Como que você... O look, né? Tem um dress code pra você. Sim. Eu não sei como que são nas outras universidades, mas na nossa é componente da nota. Então, quando você vai apresentar uma disciplina, você não pode ir de shorts e chinelo pra aula, assim. Você vai Você tem que ir de saltinho alto? Você tem que ir com roupa social. Então, alunos de administração estejam preparados pra mudar um pouco a cor da roupa, porque
Na verdade, é natural. Os nossos professores, eles costumam comentar assim que se você for procurar um emprego dando de bermuda e chinelo, ninguém vai te dar credibilidade. Se você for numa multinacional, por exemplo, ninguém vai olhar pra você se você tiver com um chinelo ou se você não tiver bem vestido. Então isso acaba sendo o comportamento que a gente vai adquirindo ao longo do curso. E são os professores ou as professoras que avaliam a... Depende da disciplina. Se é uma disciplina dada por uma professora, é ela que vai avaliar. Se é pelo professor, é por ele. E quem é mais cruel na avaliação? As professoras. Por que será, né? Inclusive, uma situação engraçada que já aconteceu comigo foi... logo no começo da faculdade eu fui procurar atendimento com uma professora e ela não quis me atender, porque eu não tava vestida e ela falou assim, não, depois a gente conversa e tal. E é engraçado, porque eu não sei como são nos outros cursos, mas pelo menos em sociais aplicadas, que é o nosso setor ali da faculdade, todo mundo tá sempre super vestido. Então, assim, os professores dão aula de paleta e gravata, as professoras é salto alto, roupa social, terninho. Então, é completamente diferente o costume em relação aqui em São Carlos, por exemplo. Pelo menos em relação à minha formação de matemática e letras foi muito diferente. As pessoas vão assim, largadas. Parece que do jeito que levantaram já foram dar aulas. Lá não é bem assim. Lá a gente tem que dar uma arrumada. E uma outra coisa, uma vez você mandou uma foto de uma aula, eu acho que de mercado financeiro. Sim, a gente... Vocês têm aulas de investimentos ou é só um? Então, eu acho que na verdade depende um pouco de cada professor. Eu tive aula de investimento de matemática financeira no primeiro ano, que era uma aula de noção básica. Então, assim, como funciona o juro composto, o juro simples, mercado financeiro, bancos, enfim. E agora no segundo ano a gente tem uma aula de pesquisa, que é uma aula realmente focada nisso do mercado financeiro. Então, é como se eles ensinassem a gente a estar investindo na bolsa. Porque é realmente como eu falei, é um curso que tem um mercado imenso para você explorar depois da faculdade, então a gente tem que ver um pouquinho de cada coisa. É claro que não é tão aprofundado como uma pós-graduação, mas é uma pincelada que a gente já tem na faculdade. Eles chegaram a ensinar renda fixa e renda variável? Sim. A gente tem algumas aulas, por exemplo, que a gente entra em simuladores financeiros, que os próprios professores disponibilizam, onde a gente tem que simular que a gente está investindo na taxa Selic, por exemplo. Então, é bem legal, assim. As visitas técnicas são muito interessantes também, porque a gente conhece desde o departamento de produção da empresa, a gente vai lá ver as máquinas, até o departamento de marketing, como que é feita uma produção de uma campanha para uma empresa. Tá. Você já citou que fez algumas viagens. As viagens foram em função da atlética ou do estágio? Em relação ao estágio, eu nunca viajei, mas eu sempre tô indo, por exemplo, no fórum, na procuradoria, esses lugares assim. Eu já viajei bastante com a Atlética, mas eu viajei também muito com a faculdade, exatamente por conta das pesquisas. Eu já apresentei trabalho em Curitiba, eu já viajei bastante para alguns lugares assim nesse sentido. Perfeito. Deixa eu me ver a outra pergunta. Poxa, praticamente acho que eu fiz quase tudo, você é bastante concisa, sucinta. Amanda, teria alguma coisa que você diria e que eu não perguntei, que nós não colocamos naquele nosso script das perguntas? Eu acho que uma coisa interessante é ressaltar as bolsas de pesquisa. Às vezes os alunos eles pensam que você só vai conseguir bolsa se você fizer engenharia, trabalhar em alguns lugares assim. Mas é interessante pensar que a administração também tem muita bolsa. Eu mesmo no primeiro ano fui contemplada por uma bolsa da CNPq, com iniciação científica, o que é muito interessante porque a universidade lá, ela fomenta muito a questão da pesquisa. Lá no Paraná tem a Fundação Araucária, que contempla todas as universidades públicas de lá, que é como se fosse um CNPq voltado para lá. Então você recebe uma bolsa, eu acho que é uma bolsa de R$500 por mês, e você vai fazendo ali a pesquisa e tal, e as pesquisas elas duram um ano, elas começam em julho de um ano e terminam em julho do outro. E eu acho isso muito interessante porque às vezes a gente não pensa que em administração dá pra fazer pesquisa, mas dá pra você fazer estudo de caso, algumas coisas nesse sentido, e eu mesmo fui contemplada com bolsa já. Certo, e agora dando uma cutucada em quem está nos assistindo, e aí, estudar em outro estado, numa universidade que para nós aqui do estado de São Paulo até então era desconhecida. Tem alguma coisa que desabone a Unicentro, que você diga, eu poderia estar na USP, na Unicamp, na Unesp, ou isso é tudo balela? Então, eu acho que a gente sempre tem aquilo na cabeça de estar estudando numa universidade pública, mas nós que somos aqui de São Paulo, a gente sempre tem essa visão muito USP, Unesp, Unicamp, e a gente não abre a cabeça para outras estaduais, para outros lugares, assim. E é engraçado porque lá, a Unicentro é tudo, todo mundo quer passar lá. Então, a galera se mata de estudar para medicina, se mata de estudar para engenharia, ou mesmo para administração, que chega a ser um dos cursos mais concorridos de lá. Então, eu não me arrependo de ter ido para lá, eu acho que eu cresci muito estando lá. A minha mãe sempre fala isso, que eu amadureci muito estando lá.
E eu acho que as oportunidades que eu tive estando lá, eu acho que São Paulo é muito grande, assim, as cidades que tem Unesp, Unicamp são muito grandes. E talvez a chance de eu conseguir empregos nessas cidades, como por exemplo, com um mês de faculdade estar estagiando na Volkswagen, não aconteceriam aqui. Então eu acho que as oportunidades de estar numa cidade menor, às vezes desconhecida, mas que graças ao SISU a gente consegue ter esse contato, eu nunca trocaria isso. Isso no caso é o que eu cito em sala de aula, que alguns alunos me perguntam, será que eu vou para outro estado? E aí eu sempre cito a Amanda. Ela com pouco tempo já conseguiu fazer estágio, agora prestou concurso, vai trabalhar, e eu nunca vi aqui no estado de São Paulo alguém com tão pouco tempo já tendo tantas oportunidades. Aqui no máximo de oportunidade que você tem é quando está batendo fora da curva, e aí você vai fazer um intercâmbio com um ano e meio, porque a sua média ponderada está lá em cima. Mas o contrário, se você for um mero mortal assim como eu, talvez como você, não tem. Você precisa de oportunidades, e isso foi muito legal. A gente fica muito bitolado, né? De tem que estudar pra FUVEST, tem que estudar pra Unesp e tal. E eu lembro que quando eu tava no terceirão, eu comentava, inclusive com você, nossa, eu não quero fazer cursinho, eu tenho que passar direto do terceiro. Mas quantos amigos que eu não tenho que fizeram 1, 2 anos de cursinho e passaram em outras cidades e viram que o mundo não é só o estado de São Paulo, assim. Eu acho que as oportunidades que a gente tem fora são incríveis. E eu não penso em voltar pra cá, não tá nos meus planos, assim. Ok, então. Bom, então eu creio que foram essas as perguntas que nós tínhamos para dar uma luz aí para quem quer prestar administração de empresas. E muito obrigado, Amanda. Obrigada a você.